Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. É com alegria que seguimos em nossa jornada de aprendizado e meditação na Palavra de Deus, iniciando hoje o estudo do capítulo 46 do livro do profeta Jeremias. Que este tempo seja marcado pela presença do Senhor e por um coração sensível à sua voz. Senhor nosso Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco neste momento de estudo. Dá-nos sabedoria, discernimento e concentração para ouvirmos a Tua palavra com reverência. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes dos Teus ensinos. Que esta mensagem não seja recebida apenas pela mente, mas que penetre em nosso coração, nos moldando à imagem de Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Agora, convido você a acompanhar comigo a leitura do capítulo 46 do livro do profeta Jeremias. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra as nações. Acerca do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemis, ao qual feriu Nabucodonosor, rei da Babilônia, no ano 4º de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e o pavês, e chegai-vos para a peleja. Selai os cavalos, e montai cavaleiros, e apresentai-vos com elmos. Alimpai as lanças, e vesti-vos de couraças. Por que razão vejo os medrosos voltando as costas? Os seus heróis estão abatidos e vão fugindo, sem olharem para trás. Terror há ao redor, diz o Senhor. Não fuja o ligeiro, e não escape o herói. Para a banda do norte, junto à borda do rio Eufrates, tropeçaram e caíram. Quem é este que vem subindo como o Nilo, e cujas águas se movem como os rios? O Egito vem subindo como o Nilo, e as suas águas se movem como os rios. Ele disse: Subirei, cobrirei a terra, destruirei a cidade e os que habitam nela. Avançai, ó cavalos, e estrondeai, ó carros, e saiam os valentes, os etíopes e os de Pute, que tomam o escudo, e os lídios, que tomam e entesam o arco. Porque este dia é o dia do Senhor Jeová dos exércitos, dia de vingança para se vingar dos seus adversários. E a espada devorará, e fartar-se-á, e embriagar-se-á com o sangue deles. Porque o Senhor Jeová dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Sobe a Gileade e toma bálsamo, ó Virgem filha do Egito, debalde, multiplica os remédios. Não há cura para ti. As nações ouviram falar da tua vergonha, e a terra está cheia do teu clamor. Porque o valente tropeçou no valente, e ambos caíram juntos. Palavra que falou o Senhor a Jeremias, o profeta, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para ferir a terra do Egito. Anunciai no Egito, e fazei ouvir isto em Migdol. Fazei também ouvi-lo em Nofe e em Táfnis. Dizei: apresenta-te e prepara-te, porque a espada devorou o que está ao redor de ti. Por que foram derribados os teus valentes? Não se puderam ter em pé, porque o Senhor os abateu. Multiplicou os que tropeçavam, também caíram uns sobre os outros e disseram: levanta-te e voltemos ao nosso povo e à terra do nosso nascimento, por causa da espada que oprime. Clamaram ali: Faraó, rei do Egito, é apenas um som. Deixou passar o tempo assinalado. Vivo eu, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos exércitos, que certamente, como o Tabor entre os montes e como o Carmelo junto ao mar, assim ele virá. Prepara-te para ires para o cativeiro, ó moradora, filha do Egito, porque Nofe será tornada em desolação e será abrasada até que ninguém mais aí more. Bezerra muito formosa é o Egito, mas já vem a destruição. Vem do norte. Até os seus mercenários no meio dela são como bezerros cevados. Mas também eles viraram as costas e fugiram juntos. Não estiveram firmes, porque veio sobre eles o dia da sua ruína e o tempo da sua visitação. A sua voz irá como a da serpente, porque marcharão com um exército e virão a ela com machados, como cortadores de lenha. Cortaram o seu bosque, diz o Senhor, que era impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos. São inumeráveis. A filha do Egito está envergonhada, foi entregue na mão do povo do norte. Diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que eu visitarei Amon de No, e a Faraó, e ao Egito, e aos seus deuses, e aos seus reis.
ao próprio Faraó e aos que confiam nele. E os entregarei nas mãos dos que procuram a sua morte, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos seus servos. Mas, depois, será habitada como nos dias antigos, diz o Senhor. Não temas, pois, tu, servo meu Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei mesmo de longe, e a tua semente da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará, e descansará, e sossegará, e não haverá quem o atemorize. Não temas, servo meu, Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo, porque porei termo a todas as nações entre as quais te lancei. Mas a ti não porei termo, mas castigar-te-ei com medida e não te deixarei de todo impune. O capítulo 46 inicia uma nova seção no livro de Jeremias, marcada por uma série de mensagens proféticas direcionadas às nações vizinhas de Israel. Aqui, a palavra do Senhor se volta especificamente ao Egito, com destaque para a batalha em Carquemis, onde o exército egípcio, sob o comando de Faraó Neco, foi derrotado pelos babilônios liderados por Nabucodonosor. Essa derrota histórica é usada pelo Senhor para anunciar que nenhum poder humano, por mais estruturado ou confiante que seja, pode resistir ao juízo divino quando este é determinado. A cena descrita nos primeiros versículos é impressionante. Há o chamado à preparação para a batalha. Escudos, cavalos, cavaleiros prontos e, ao mesmo tempo, a sensação de inutilidade diante do que está por vir. As forças egípcias, conhecidas por sua imponência militar, aparecem confusas, em fuga, tomadas de pavor. O Senhor revela que esse pânico não é fruto apenas de estratégias humanas falhas, mas da sua própria ação, pois ele é quem decreta o juízo sobre as nações. Nenhum refúgio, nenhuma espada, nenhum guerreiro pode sustentar-se contra o braço estendido do Deus Todo-Poderoso. Essa palavra nos ensina que confiar em estruturas humanas, sejam elas políticas, militares ou religiosas, é um engano fatal quando essas estruturas se levantam em oposição à vontade de Deus. O Egito, com toda a sua história de glória, sabedoria e domínio, é humilhado pelo Senhor. Isso nos lembra de que, por mais poderosa que uma nação ou pessoa possa parecer, todos estão debaixo da soberania divina. E quando Deus decide executar juízo, ninguém pode impedir sua mão. Outro ponto que chama de atenção nesse início de capítulo é a linguagem simbólica e visual usada pelo profeta. Ele descreve a destruição com riqueza de imagens, os cavalos em fuga, os guerreiros cambaleando, o povo clamando em desespero. Essa intensidade literária não é apenas um recurso poético, mas serve para imprimir no coração do ouvinte o peso do juízo de Deus e a seriedade com que ele lida com a arrogância das nações. A voz profética de Jeremias ecoa aqui como uma trombeta que desperta os ouvidos adormecidos, chamando à reflexão e ao arrependimento. A continuação da profecia contra o Egito se desenvolve com um tom ainda mais solene e definitivo. Jeremias declara que o dia do Senhor se aproxima para todas as nações, e esse dia é chamado de o dia do Senhor Deus dos Exércitos, um dia de vingança, no qual ele se vinga de seus inimigos. Essa linguagem revela a seriedade com que o Senhor trata a rebelião e a arrogância dos povos. O juízo não é um ato impulsivo, mas uma ação santa e justa de Deus, que zela por sua santidade, defende os oprimidos e castiga os soberbos. A imagem usada é impactante. O rio Nilo, símbolo da fertilidade e da força do Egito, é comparado a um rio que transborda e tenta cobrir a terra, as cidades, os homens. Essa figura mostra o orgulho egípcio, que transborda como águas altivas, mas que serão estancadas pelo poder de Deus. O Senhor compara o Egito a uma bela novilha que está prestes a ser picada por uma mosca vinda do norte, um símbolo claro da invasão babilônica. Essa descrição aponta para a inevitabilidade do juízo. Mesmo a beleza, a força ou o prestígio não livram um povo da disciplina divina quando este se afasta dos caminhos do Senhor. A profecia menciona ainda os mercenários do Egito, soldados estrangeiros contratados para fortalecer o exército. Mas, quando o pavor os atinge, fogem como se fossem cordeiros indefesos, abandonando a batalha. Essa cena revela que a força confiada nos homens e em alianças políticas não passa de fraqueza diante do juízo de Deus.
Tudo o que é edificado sobre a areia da autossuficiência humana desmorona quando confrontado com a rocha firme da justiça divina. Além disso, Deus afirma por meio de Jeremias que o Egito será entregue nas mãos de Nabucodonosor. E essa entrega não será por acaso, mas determinada pelo próprio Senhor. Essa revelação reafirma que Deus governa da história, que os reinos e impérios do mundo são instrumentos em suas mãos para cumprir seus desígnios. Nenhum evento geopolítico escapa à sua soberania. Essa perspectiva oferece consolo ao justo e temor ao ímpio. Consola o fiel, pois sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas, e alerta o rebelde, pois ninguém escapará do juízo de Deus quando este for decretado. A continuação da profecia contra o Egito se desenvolve com um tom ainda mais solene e definitivo. Jeremias declara que o dia do Senhor se aproxima para todas as nações, e esse dia é chamado de o Dia do Senhor Deus dos Exércitos, um dia de vingança, no qual ele se vinga de seus inimigos. Essa linguagem revela a seriedade com que o Senhor trata a rebelião e a arrogância dos povos. O juízo não é um ato impulsivo, mas uma ação santa e justa de Deus, que zela por sua santidade, defende os oprimidos e castiga os soberbos. A imagem usada é impactante. O rio Nilo, símbolo da fertilidade e da força do Egito, é comparado a um rio que transborda e tenta cobrir a terra, as cidades, os homens. Essa figura mostra o orgulho egípcio, que transborda como águas altivas, mas que serão estancadas pelo poder de Deus. O Senhor compara o Egito a uma bela novilha que está prestes a ser picada por uma mosca vinda do norte, um símbolo claro da invasão babilônica. Essa descrição aponta para a inevitabilidade do juízo. Mesmo a beleza, a força ou o prestígio não livram um povo da disciplina divina quando este se afasta dos caminhos do Senhor. A profecia menciona ainda os mercenários do Egito, soldados estrangeiros contratados para fortalecer o exército. Mas, quando o pavor os atinge, fogem como se fossem cordeiros indefesos, abandonando a batalha. Essa cena revela que a força confiada nos homens e em alianças políticas não passa de fraqueza diante do juízo de Deus. Tudo o que é edificado sobre a areia da autossuficiência humana desmorona quando confrontado com a rocha firme da justiça divina. Além disso, Deus afirma por meio de Jeremias que o Egito será entregue nas mãos de Nabucodonosor. E essa entrega não será por acaso, mas determinada pelo próprio Senhor. Essa revelação reafirma que Deus governa essa história, que os reinos e impérios do mundo são instrumentos em suas mãos para cumprir seus desígnios. Nenhum evento geopolítico escapa à sua soberania. Essa perspectiva oferece consolo ao justo e temor ao ímpio. Consola o fiel, pois sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas. E alerta o rebelde, pois ninguém escapará do juízo de Deus quando este for decretado. As palavras finais deste capítulo revelam a ternura e a firmeza de Deus para com o seu povo. Enquanto o Egito caminha para a desolação, Israel é lembrado de que, mesmo espalhado entre as nações e submetido ao sofrimento, permanece sob a aliança divina. Não temas, pois eu sou contigo, declara o Senhor, reafirmando sua presença constante. Essa é uma das maiores promessas das Escrituras. A companhia do Senhor em todas as circunstâncias, mesmo nas mais difíceis. Não é uma promessa de ausência de problemas, mas a certeza de que jamais estaremos sós, mesmo quando enfrentamos a disciplina ou as consequências de nossos erros. O contraste entre a destruição completa das nações e o castigo moderado de Israel aponta para a natureza distinta da relação entre Deus e o seu povo. As nações são julgadas conforme seus pecados e rebeliões, sem uma aliança que as sustente. Já Israel, mesmo sendo corrigido, é tratado como filho. Deus não o destrói, mas o disciplina com medida, com o objetivo de purificação e restauração. Isso é profundamente revelador sobre o coração do Pai Celestial. Ele não castiga para eliminar, mas para corrigir e trazer de volta ao caminho. O chamado ao não temer se repete, como que para reforçar a verdade ao coração trêmulo. É como se Deus dissesse: mesmo em meio à dor, à dispersão e à vergonha, eu estou contigo. Você ainda me pertence.
Essa segurança é o que sustenta os fiéis nos tempos de crise. Saber que o Senhor está presente, mesmo quando tudo ao redor parece ruir, é o alicerce inabalável da fé. E essa promessa não se limita ao tempo de Jeremias. Ela ecoa por toda a história da redenção, alcançando também a nós, que fomos enxertados na videira verdadeira por meio de Cristo. Essa porção nos convida a confiar no caráter de Deus. Ele não se esquece de suas promessas, mesmo quando somos infiéis. Ele não desiste de nós, mesmo quando tropeçamos. Ele nos disciplina, sim, mas com amor e propósito. E, sobretudo, ele nos chama à esperança. Se o Egito, com toda a sua glória e orgulho, foi abatido, mas Israel, pequeno e fragilizado, foi preservado, isso revela que o valor verdadeiro não está na força, mas na aliança com o Deus vivo. Que essa verdade nos firme, nos console e nos inspire a viver com fidelidade, mesmo quando somos confrontados por tempos difíceis. Ao encerrarmos este capítulo, somos conduzidos a uma compreensão mais profunda do modo como Deus governa a história das nações e, ao mesmo tempo, cuida do seu povo de forma pessoal e misericordiosa. Jeremias 46 nos lembra que o Senhor é o juiz de toda a terra, e sua justiça alcança até os mais poderosos impérios. Nenhuma nação, por mais gloriosa ou armada, pode resistir à sua vontade. O Egito, símbolo de força e sabedoria humana, é abatido diante da soberania do Altíssimo, deixando claro que não há segurança fora da obediência ao Deus verdadeiro. Por outro lado, Israel é tratado com compaixão. Mesmo tendo sido disperso, mesmo tendo pecado, o Senhor reafirma sua aliança com palavras que acalmam o coração. Tu não temas, porque eu sou contigo. Essa promessa ecoa com poder em nossos dias. Em meio às incertezas, ao caos das nações, aos medos pessoais e às provações da vida, essa mesma voz ainda fala aos nossos corações, lembrando-nos que Deus não nos abandona. Ele é o nosso refúgio, nossa porção, nosso socorro bem presente nas tribulações. A justiça e a misericórdia de Deus não são opostas, mas complementares. Ele corrige com firmeza, mas sempre com amor. Ele disciplina, mas também restaura. O castigo de Israel é com medida, pois é feito com o propósito de transformação e retorno. Deus não anula o seu povo por causa de suas falhas, mas trabalha nele para purificá-lo, amadurecê-lo e trazê-lo de volta ao centro da sua vontade. Esse processo, embora doloroso, é expressão da graça, e a graça de Deus é sempre maior do que nossa rebeldia. A mensagem final que fica é de esperança. Mesmo quando tudo ao redor parece ruir, mesmo quando as estruturas do mundo são abaladas, quem está em aliança com Deus permanece firme. Nossa segurança não está em governos, em riquezas ou em estratégias humanas, mas na fidelidade daquele que prometeu estar conosco em todo o tempo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se ele disse que estará conosco, podemos descansar. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Agora, convido você para uma breve oração. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por tua palavra que nos exorta, nos ensina e nos consola. Obrigado por tua fidelidade, por corrigir-nos com amor e por estar sempre conosco. Pedimos que o teu Espírito Santo continue a nos ensinar, a revelar a tua verdade e a nos fortalecer para que sejamos fiéis em toda circunstância. Que essa mensagem frutifique em nosso coração, trazendo transformação, esperança e confiança em Ti. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 46 do livro do profeta Jeremias. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 47. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor, a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil, e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho.
Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.